Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos começar a estudar a química, onde vai ser dividida o primeiro bimestre em 3 aulas, onde hoje a gente vai aprender equilíbrio químico, que corresponde à aula 1.1, ou seja, esse primeiro 1 aqui equivale a primeiro bimestre e esse segundo 1 quer dizer que é a primeira aula, então é a primeira aula do primeiro bimestre. Eu sou a professora Florência, professora de Química de vocês, então vamos iniciar a matéria. Primeiro a gente vai ver as reações reversíveis, que é a do equilíbrio químico. O que vem ser o equilíbrio químico? O equilíbrio químico é a parte da química que vai estudar as reações reversíveis. E o que são reações reversíveis? São aquelas reações que ocorrem tanto no sentido direto como no sentido inverso. Então, ela sempre vai ser representada por essas duas setinhas aqui, de mesmo tamanho e de sentidos opostos. Ó, tá ocorrendo a reação no sentido direto e também ocorre a reação no sentido inverso. Então, é uma reação reversível. Se fosse uma reação irreversível, só teria uma seta e não duas. Então, a partir dessa reação, a gente pode destrinchar em duas, onde a gente vai ter a reação do sentido direto, que é H2 mais I2, dando 2 de HI, e a reação no sentido inverso, que vai ser 2 de HI, que vai dar H2 mais I2. Lembrando que as substâncias que estão antes da seta são chamadas de reagentes e depois da seta são chamados de produtos. Então, na minha primeira reação, meus reagentes que estão antes da seta são o H2 e o I2. E quem está depois da seta é o HI, que é o meu produto. A mesma coisa com a reação de baixo. Agora, quem está antes da seta, ou seja, quem é meu reagente na reação, vai ser o HI, que ele está antes da seta. E o H2 e o I2 vão ser meus produtos, que eles estão depois da seta. Bom, para ocorrer a reação, tem que ocorrer choque entre as moléculas. Então, a gente vai determinar a velocidade da reação química, vai determinar a expressão. Para determinar a expressão, a gente só vai falar em relação aos reagentes. Por quê? Porque para a reação ocorrer, tem que ocorrer choque entre os reagentes para poder haver a formação do produto. Então, toda vez que a gente der a expressão da velocidade, sempre vai ser em relação aos reagentes. Então, na minha primeira reação, que é o sentido direto, eu vou determinar a expressão da velocidade como V de D, que é V do sentido direto, é igual a uma constante do sentido direto vezes a concentração dos meus reagentes. Quem são meus reagentes? É o H2 e o I2. Então, vai ficar concentração de H2 vezes a concentração de I2. Lembrando que esse colchetes aqui representa concentração, que vocês já viram que é a concentração do ano passado em mol por litro, tá? Aí agora vamos para a segunda reação. Agora na minha segunda reação, meu reagente é o HI. Então, a velocidade no sentido inverso vai ser igual a uma constante no sentido inverso vezes a concentração de HI. Só que agora no HI eu tenho o número 2 na frente, ou seja, o coeficiente estequiométrico da reação no HI é o 2. Então, você vai ter que colocar sempre a concentração da substância química elevada ao númerozinho que vem na frente dele, que é o coeficiente estequiométrico. Então, vai ficar concentração de HI elevado ao quadrado. Repara que na primeira reação eu não tenho número nenhum aqui na frente do H2 e nem do I2. Quando a gente não tem número nenhum, quer dizer que é 1. Então, por isso que eu não coloquei nenhum número aqui na expressão da velocidade. Porque o número que está na frente do H2 e do I2 é 1. Agora, quando vem número na frente, a gente vai ter que elevar a concentração àquele número. Então, se fosse 3, você iria elevar a 3. Se fosse 1 meio, você iria elevar a 1 meio.
tá? Então, é só olhar o número que está na frente do reagente. Agora, quando a reação entra no equilíbrio químico? Ela entra no equilíbrio químico quando a velocidade no sentido direto se iguala à velocidade no sentido inverso. E se o exercício não me falar isso, ele só me der a reação química? Eu posso representar essas duas setinhas aqui de três maneiras. Primeiro, eu tenho as duas setinhas de mesmo tamanho de sentidos opostos e depois eu tenho duas setinhas de tamanhos diferentes de sentidos opostos e duas setinhas de tamanhos diferentes de sentidos opostos. Somente quando você tiver as duas setinhas de mesmo tamanho de sentidos opostos, quer dizer que a reação representa o equilíbrio químico. E quando você tiver as duas setinhas de tamanhos diferentes de sentidos opostos, quer dizer que a reação ainda não atingiu o equilíbrio químico, tá? Então, o exercício pode me falar em relação à velocidade, vai atingir o equilíbrio químico quando a velocidade no sentido direto se iguala à velocidade no sentido inverso, ou ele pode me falar em relação às setinhas. Se você tiver duas setinhas de mesmo tamanho de sentidos opostos, quer dizer que a reação está no equilíbrio químico. Agora tem uma outra maneira também de você verificar o equilíbrio químico, tá? É através dos gráficos. Então eu tenho esse primeiro gráfico aqui, de velocidade versus o tempo. A curva da velocidade que desce quer dizer que é a velocidade no meu sentido direto. E a curva da velocidade que sobe quer dizer que é a velocidade no sentido inverso. Então, quando é que a reação entra no equilíbrio? Quando a velocidade no sentido direto se iguala à velocidade no sentido inverso, que representa este ponto aqui no gráfico. Então, esse é o tempo em que a reação entrou no equilíbrio químico. Só que além da velocidade, a gente também pode falar em relação à concentração. Em relação à concentração, eu posso ter três gráficos diferentes, que são esses. Mas quando a reação entra no equilíbrio químico, a concentração tanto do reagente como do produto vai permanecer constante, ou seja, os valores vão permanecer o mesmo, você mudando o valor do tempo, tá? Então é nesse caso aqui, ó. Esse daqui é o meu primeiro exemplo, onde eu tenho o tempo em que ele atingiu o equilíbrio. Se vocês repararem aqui, ó, eu estou mudando o tempo, mas o valor da concentração do reagente do produto vai permanecer o mesmo valor, que corresponde a essa concentração aqui, ó. Esse segundo, esse é meu tempo em que atingiu o equilíbrio. Repare que a partir desse ponto aqui, o valor da concentração do reagente permanece constante e o valor da concentração do produto também permanece constante. Então, esse ponto aqui é o tempo em que a minha reação atingiu o equilíbrio químico. E essa minha terceira reação, esse meu terceiro gráfico corresponde a esse ponto aqui, onde repara que a concentração do produto vai permanecer a mesma ao longo do tempo. E aqui a concentração do reagente vai permanecer a mesma ao longo do tempo. Então, esse é meu tempo que atingiu o equilíbrio químico. Agora, como é que você vai distinguir quem é a curva do reagente e quem é a curva do produto? Lembra que o reagente está sendo consumido, então a concentração dele vai diminuindo. Então, toda vez que eu tiver a curva descendo, é a curva do meu reagente, que está representado pela curva amarela aqui, ó. Curva que desce é a curva do reagente, curva que desce é a curva do reagente. Agora, o produto ele está sendo formado, né? Ele está aumentando a concentração. Então, a curva que sobe é o meu produto, que está representado pela curva azul. A curva que sobe é o meu produto. Repara que a gente só fala de igualdade em relação à velocidade. Velocidade no sentido direto se iguala à velocidade no sentido inverso, então a reação atingiu o equilíbrio.
Agora, para a concentração é quando a concentração tanto dos reagentes dos produtos permanece constante. Só que a gente pode ter 3 situações diferentes. No equilíbrio químico, nesse caso aqui, esse primeiro gráfico, no equilíbrio a concentração do reagente é igual à do produto, mas não quer dizer que é sempre isso. Pode ser que no equilíbrio químico, ao atingir o equilíbrio, quando a reação atinge o equilíbrio, aqui nesse caso a concentração do reagente é maior do que a concentração do produto. E aqui nesse caso quer dizer que a concentração do reagente vai ser menor do que a concentração do produto, tá? Então, tem que lembrar que a reação vai atingir o equilíbrio quando a velocidade no sentido direto se iguala à velocidade no sentido inverso e quando a concentração dos reagentes dos produtos permanece constante. Agora só falta a constante de equilíbrio, Kc, C de concentração. Então, como é que a gente vai determinar a constante de equilíbrio? O Kc vai ser igual a produto sobre reagente. Só que quando a gente fala de produto e reagente, sempre fala no sentido direto. Lembra que o sentido direto é a setinha aqui, ó, de cima, é azul mais escura. Então, antes da seta eu tenho meus reagentes e depois da seta eu tenho o meu produto. E o Kc vai ser produto, concentração dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes. Então, agora eu olho para a minha expressão, para a minha reação. Quem é produto? É o HI. Só que tem um númerozinho 2 aqui na frente, ou seja, você vai ter que pegar a concentração de HI e elevado ao quadrado. Aqui. Não tem mais nenhum produto. Então, agora eu vou para os meus reagentes. Quem são meus reagentes? H2 e 2. Então, vai ficar dividido pela concentração de H2 vezes a concentração de 2. Bom, então essa é a parte teórica. O próximo vídeo é os exercícios, tá? Que vocês podem assistir ou então acompanhar pelo material, que também tem o material PDF. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos.